Oi, pessoas do meu canal. Eu sumi, voltei desse jeito. Tô com uma auréola aqui na minha cabeça, mas só para fazer uma brincadeirinha com vocês aqui, ela me acompanha. Tá diferente, não tá, gente? Tô diferente, não tô? Galera, 21 quilos a menos. Para quem acompanha meu canal, quando eu tive câncer, que eu fui diagnosticada com câncer, eu tinha cabelo comprido, meio loirinho aqui embaixo, né? Tava bem gordinha já. Depois do câncer, se vocês pegarem as fotos, botarem essa foto minha de agora, com aquela foto lá de quando eu comecei, vocês vão ver a diferença do meu corpo. Eu queria levantar aqui, mas eu tô com um topzinho bem curtinho e eu tenho um pouco de vergonha. Mas se vocês virem, né, as minhas fotos e os meus vídeos lá, né, no caso, nos vídeos mesmo, já dá para vocês perceberem uma diferença aí na mudança da minha perda de peso, né, do início para agora. Então, assim, eu estou muito em festa hoje, né? Bom, deixa eu tentar explicar um pouco para vocês. Quando a gente faz quimioterapia, a gente incha muito, muito mesmo, por conta do soro, por conta dos remédios para dor, que são os corticoides, que eles são passados para você não sentir os efeitos da quimioterapia depois que você toma, né? Então você sai do tratamento do câncer muito inchado, inchado, né? Mesmo porque o médico, o nosso médico, a nossa médica, o nosso médico oncologista, ele sempre orienta a gente a beber muito líquido, porque você precisa jogar muito daquela química que você tomou na veia para fora do organismo, né? E nós mulheres que temos câncer de mama, nós tomamos as primeiras químios de cor alaranjada, bem laranja mesmo, da cor dessa luzinha aqui, ó. Vocês estão vendo? E ela tem um cheiro extremamente forte e ela deve ser corrida bem rápido na própria veia e depois eles passam ainda um soro depois para lavar nossas veias, porque realmente é forte. E quando você urina dessa mesma cor aqui, dessa luzinha, né, da mesma corzinha da químio. Então a gente tem que beber muita água para jogar a quimioterapia, né, para fora do organismo depois que ela surte o efeito que ela tem que surtir, né? E o que que eu fiz? Eu não vou mentir para você, eu curei, né, do meu câncer de mama. A princípio eu fiz todo o procedimento e continuo com hormônio terapia, porque essa é para não deixar voltar mais nos seios, né? Eu tive nesse seio aqui, que eu vou, com a permissão do YouTube, mostrar a cirurgia, né? Não tem aqui, ó, se vocês virem, essa parte aqui toda é o corte. Aí não vai dar para vocês ver e também vou acabar mostrando coisa que não deve. Mas eu tenho um corte muito grande do quadrante de onde foi tirado. Esse seio meu, ele é menor do que esse por conta disso. E aí, o que que acontece, gente? Eu fugi aí da minha endócrina uns tempos. E olha que eu sou diabética. E aí, ano passado, eu decidi que eu não quero mais ter que lidar com a diabetes que estava começando a ficar descompensada, bem descontroladinha. Né? Então, com licença, todo diabético ele tem um aparelho igual a esse aqui. Eu usava muito esse Accu-Chek para eu verificar a minha glicose. E vou mostrar para você o quanto ela estava descompensada esse ano passado. Então, mostrando aqui, 297, no outro dia 271, no outro dia 195. Depois ela ia para 213 de novo, depois ficava 218, e às vezes ela voltava a 190, 180. E o normal para a glicose, né, para o nível de açúcar no sangue, seria
130 no máximo. Então, o que acontece? Eu já falei, gente, eu vou ter que ir na minha endócrina, eu vou ter que dar um jeito nisso. E antes de eu ir até ela, eu decidi no dia do Natal, gente, olha que decisão difícil, não comer mais açúcares, massa, pão, macarrão, doces, bolos, refrigerante no dia do Natal. Eu comi ali, piruzinho, né? Comi ali um pedacinho da lasanha, porque eu tinha passado o dia inteiro sem comer nada para isso. E também foi um pouco de, acho que, espumante que minha cunhada tinha levado e eu não ia fazer desfeito. Mas foi o pouco que eu aproveitei. No outro dia já comecei a dançar, iniciei 30 minutos de dança, dança bem, música rítmica, assim, pop music, dance music, 30 minutos sem pausa. E comecei a fazer isso, né? 30 minutos de dança todo dia, alimentação bem restrita, vegetais e carne, leite e derivados. Só. Açúcar? Não. Se fosse beber café, adoçante. Se eu não aguentasse ficar sem o tal do refrigerante, aí eu tomava aquelas águas gaseificadas ou aquela famosa H2O, que é tudo feito assim com adoçante. E era nos dias que eu não aguentava ficar sem tomar água com alguma coisa com gás, que é o problema da maioria. E aí assim eu fui. E aí eu fui ver a minha endócrino depois de 20 ou 30 dias desse jeito. Cheguei lá, eu assustei, porque a última vez que eu a vi, eu estava pesando 110 quilos, ainda em tratamento com câncer. Então, 110 quilos de inchaço, de gordura, de tudo, né? Da químio. E ela me vê, ela ainda falou, tô te achando um pouco gordinha ainda, viu, da última vez que eu te vi. Eu falei, mas doutora, eu tenho feito isso porque eu não consigo manter a minha glicose normal. Ela nunca fica menos que 180. E tem vezes que ela vai para 270 e eu não comi nada. Eu comi o quê? O que eu comi? Então, eu estava preocupada de ter tido resistência à insulina, né? Ou seja, as minhas células já não queriam aceitar a minha insulina produzida pelo próprio organismo, e aí ela cria uma resistência, né? Então, a insulina não consegue entrar na célula para ela se abrir para aceitar o açúcar no meio do sangue, né? Então, eu falei, o que nós vamos fazer, doutora? Ela falou, não, então vamos pesar você primeiro, vamos ver, quero ver essa dieta sua, o que tá dando. Que eu subi na balança, eu estava pesando 94. Isso porque eu falei para ela que da última vez que eu pesei, eu estava com 96. 110 para 96. Nesse um mês e pouquinho, dançando 30 minutos, comendo restrito. E aí ela falou, Viva, você perdeu muito peso. De 110 para 94, em um mês, é muito peso, muito perda de peso. Eu falei, mas doutora, eu não estou fazendo isso, não é para emagrecer, eu estou fazendo isso porque eu não consigo controlar o açúcar no meu sangue, mesmo com toda essa restrição. O que é que eu vou fazer? Eu falei, olha, de duas horas, a gente começa a insulina, ou eu vou trocar esse medicamento. Mas se eu trocar esse medicamento mais uma única vez, você vai ter que manter essa dieta, e ela não pode ser tão restrita assim. Você vai colocar um pouquinho de carboidrato saudável nessa dieta. E eu estava com muito receio disso, gente, porque eu não estava ingerindo carboidrato, estava emagrecendo, mas não conseguia manter a minha glicose em cima. Então, é uma questão, assim, complicada de eu explicar para vocês, porque existe muitas questões metabólicas que interferem aí, o funcionamento da insulina, e às vezes ela pode não só ser influenciada pela ingestão, pelo consumo de comida. Tem coisas que envolvem muito a questão hormonal, emocional, e aí vai. E aí ela entrou com um novo medicamento, que é o Xigdu, que eu tô tomando agora, porque antes eu só fazia o uso da metformina XR, mas o Nesilapil era uma associação de dois medicamentos. Então ela
retirou a metformina pelo Xigdu e eu tô tomando ele com o Nisnapil ainda. E o que acontece, gente? Eu consegui controlar finalmente a minha glicose. Agora eu não sei também se esse meu aparelho antigo estava com problema. Então eu comprei um novo. Esse aqui. E para minha surpresa, no primeiro dia que eu aferi, que eu já estava tomando já uns 3 dias, minha glicose estava 94. Porque eu já tinha uma semana que eu estava sentindo umas sensações estranhas no corpo, que é sintomas de que a sua glicose está ficando abaixo do normal, né? Por exemplo, eu sentia um cansaço mental extremo, cansaço no corpo extremo, como se o corpo estivesse bem pesado mesmo. E eu só não senti mesmo aquela sensação de frieza na mão, suar frio. Porque quando você começa a suar frio, quer dizer que você está com a glicose extremamente baixa já. Isso não é bom. Então, 94, caramba, era o que eu queria. Estava normal. E o melhor de tudo, gente, nessa história toda, é que eu perdi 21 quilos agora, porque agora estou com 89. Embora não pareça, né? Então, se você pegar meus vídeos e olhar meus vídeos lá, né? Dá uma comparada aqui, ó, no meu rosto, aqui no meu pescoço, na papada que eu tinha, nos braços meus, né? No formato da minha bochecha, né? Que agora dá para vocês verem que meu rosto é quadradinho, né? Então, por mais que eu emagreça, olha só, o formato do meu rosto é quadrado, porque eu tenho descendência japonesa. Então, a gente tem essa cara amassada mesmo e o rosto quadradinho, né? Então, tem um queixo já quadrado. E o que eu quero dizer com isso é que se eu tivesse buscado logo a minha endócrino, assim que eu terminei minha quimio e minha rádio, já estava perfeitamente sem fazer nenhum tratamento quimioterápico ou radioterápico, eu teria perdido peso um pouco mais rápido, né? Eu não teria chegado nessa situação em que minha glicose, a insulina já, minhas células já estivessem resistentes à insulina, né? Meu corpo faz insulina, mas ela não deixa a insulina entrar. Isso é criar resistência. Aí aquele açúcar que fica ali no sangue, ele não entra dentro da célula, para a célula se alimentar dela. E aí aquele açúcar fica ali no sangue, aquilo é um veneno, né? Bom, só queria atualizar vocês como que eu tô. Eu tô outra pessoa, se vocês assistirem os primeiros vídeos e verem como eu fiquei debilitada pela químio, inchada, com o olho bem fundo, tava parecendo um zumbi gordo ambulante, né? Vocês vão ver que eu tava numa situação complicadíssima, hoje eu sinto bem melhor. Então, eu me sinto bem melhor. Tô cuidando da minha alimentação muito bem, né? Arrozinho integral, bastante verdurinha cozida, carninha, nada de carne gorda, sempre é uma carninha moída, ou é um franguinho, ou é um bifinho passado com bem pouquinho óleo, porque eu não tenho aí uma chapa, que seria o ideal, né? Mas é os cuidados que eu tô tendo. Às vezes eu faço só 3 refeições no dia, às vezes 2 só. Eu não poderia fazer isso, mas é porque eu trabalho demais, gente. Eu trabalho, às vezes eu entro de manhã na segunda, só saio às 9 da... Sim, eu entro 7 horas para dar aula e saio às 9 da noite. Então, dia inteiro. Tem dia que eu trabalho das 9 e vou até às 9 da noite. Esses são os dias que eu dou aula particular, né? Então, às vezes eu dou uma aula particular de manhã e pego lá meu resto do dia. E, gente, então, às vezes eu tomo um café preto de manhã com adoçante e faço ali o almoço uma quantidade de médio size, tamanho médio para menos, e de noite eu como mais alguma coisa. Normalmente tem dia que eu faço só um café gelado com leite, adoçante e café instantâneo, são os dias que eu não tenho tempo para cozinhar uma coisa, ou às vezes eu como uma crepioquinha, né, que é feita de tapioca e ovo. Às vezes eu faço de noite, sempre eu faço uma refeição um pouquinho mais leve, mais fácil de ser feita, né?
E é isso, galera. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí para dar um update da minha vida e aquilo que eu sempre falei durante os vídeos enquanto eu estava doente sobre ter que fazer exercício, ter que cuidar de alimentação. Realmente não dá, gente. Quando a gente sai de uma quimioterapia, a gente sai com o nosso corpo muito baqueado, muito judiado, né? E a gente tem que cuidar, porque nada vai voltar a ser normal durante um tempo, ainda mais se você não cuidar. Bom, então é isso. Eu queria gravar um vídeo, porque em vídeo não tem como eu burlar a minha imagem, né? Isso aqui é o que vocês estão vendo de verdade, esse é o meu corpo, sem edição nenhuma, né? O que eu tenho aqui, que essas lampadazinhas, é do Zoom. Isso aqui a gente só põe na tela do Zoom. O Zoom não amassa a cara, ele não faz nada disso, tá? Para vocês terem a imagem certa do como eu tô agora, né? E para a gente chegar nesse processo aí de mudança de vida não é fácil. Sempre, às vezes, a gente deixa alguma coisa dar um baque primeiro. Então, eu estou dizendo para vocês não esperar esse baque, porque às vezes não tem volta. Né? No meu caso, teve. Olha a minha mão hoje, né? Fechadinha. Se vocês verem os vídeos que eu ponho a mão assim, ó, vocês vão ver o tanto que minha mão parecia uma bolinha, né? De tanto que ela era gordinha. Minha mão, ela sempre foi gordinha porque ela é bem pequena. Mas se vocês veem aqui, vê aqui a grossura dos meus braços, meus ombros, né? Que dificilmente a gente via esse ossinho aqui meu, né? E meu pescoço, que agora aparece, que eu sou meio tampinha, assim, sabe? Eu pareço aquelas pessoas do norte que não tem pescoço, né? Tipo o Didi, né? Então, enfim, gente, um beijo. Se cuida aí, tá? Às vezes é bom a gente ter um cuidado maior. A gente não pode ver isso como dieta, nem restrições. A gente tem que ver isso como nutrir o seu corpo, não só alimentar seu corpo, mas dar para ele o que ele precisa, né? Ainda mais nesse tempo de pandemia. Bastante legume, bastante verdura, né? Esquece um pouquinho o pãozinho de padaria, massa demais, né? Se der para você trocar por algo integral, né? Um arrozinho integral, uma torradinha integral, você não vai morrer porque você está dando para o seu corpo o que ele quer, né? Eu sei que dá, é a vontade de comer uma coisa gostosa, às vezes assim, diferente, que atrapalha. Mas você não vai também se, tipo, ficar sem comer isso para sempre. Igual, final de semana, eu tiro o sábado para eu comer o que eu quero. Se na semana eu fiquei com vontade de comer bolo de chocolate, meu irmão, no sábado eu abro a mão por um pedaço de bolo de chocolate. Eu não vou ficar me restringindo a vida toda, porque isso não é saudável. Senão você acaba desenvolvendo um monte de doença alimentar, psicológica, né? A anorexia, bulimia, e aí vai. Né? A questão não é essa. Você se permite, às vezes, algumas vezes. Né? Uma vez por mês você comer um chocolate, uma vez por mês você tomar uma cervejinha, uma vez por mês você comer um churrasco, né? Você não vai ficar se proibindo de ter prazer, às vezes, na sua vida alimentar. Então, procura um endocrinologista, procura um nutricionista e se cuida, galera.